Trabalho como técnico de manutenção predial em um hospital de médio porte, no turno da noite. É um lugar silencioso na maior parte do tempo, mas não no sentido agradável da palavra. Os corredores parecem amplificar cada ruído, o arrastar de um carrinho, o rangido de uma porta, até o clique de uma caneta parece alto demais. Na ala mais antiga, há um elevador que não é mais usado. O botão de chamada foi coberto com fita isolante grossa e a chave do painel interno foi retirada. É protocolo. Aquele elevador não tem mais manutenção e só ficou lá para, eventualmente, servir de depósito de caixas vazias. Pelo menos, era o que me diziam. O estranho é que, todas as noites, em algum momento entre 2 e 3 da manhã, o painel de controle da portaria registra que o botão de chamada desse elevador foi acionado. Primeiro achei que fosse problema elétrico. Revisei cabos, troquei fusíveis, testei o circuito. Nada de errado. Mas na madrugada seguinte, lá estava o registro de novo. Chamada 0217. Nenhum funcionário admitia ter ido lá. E as câmeras do corredor sempre mostravam nada. Nenhuma pessoa se aproximando do painel. Decidi ir até lá durante uma dessas madrugadas. Caminhei pelo corredor estreito, com as lâmpadas fluorescentes piscando de tempos em tempos. A porta de metal do elevador estava fechada. O botão ainda coberto por fita, mas havia uma marca afundada na fita, como se alguém tivesse pressionado com força o dedo sobre ela. A cola estava um pouco solta, como se tivesse sido puxada e colada de novo. Fiquei parado, observando, com aquela sensação incômoda de que alguém havia feito isso poucos minutos antes. Naquela noite, percebi que o silêncio do hospital não era exatamente silêncio. Se eu prestasse atenção, havia um ruído baixo e constante vindo do fosso do elevador. Um som metálico, intermitente, como se algo tocasse nas paredes internas. Era sutil, mas estava lá. Foi nesse momento que me veio a ideia. Se você está gostando dessa história, aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like e compartilha com seus amigos, porque ainda tem muito mais para contar. Fui buscar minha lanterna e as chaves de acesso. Quando abri a pequena porta lateral para verificar a parte mecânica, senti uma lufada de ar frio subir, mesmo estando em um ambiente fechado. Iluminei o fosso. Estava vazio, exceto pelo que parecia ser uma mancha escura no chão, bem no canto. Não dava para identificar o que era. Mais curioso ainda, os cabos e polias estavam em bom estado, como se alguém ainda fizesse manutenção ali, embora estivesse desativado havia anos. Fechei tudo e no dia seguinte falei com o engenheiro responsável. Ele apenas olhou para mim, respirou fundo e disse: "Se eu fosse você, não ficaria investigando isso à noite." Na madrugada seguinte fui testado de novo. Eu estava passando pela recepção quando vi o painel registrar a chamada do elevador, 02 e o A14. Peguei a lanterna, fui até o corredor e desta vez ouvi um som mais claro. Um estalo seco, como metal se soltando. Cheguei perto e percebi que a porta estava ligeiramente aberta, apenas alguns centímetros, o suficiente para um feixe de luz escapar lá de dentro. Eu não havia deixado assim. Meu primeiro impulso foi abrir de vez a porta e ver o que havia lá dentro, mas algo me fez parar. Em vez disso, me abaixei e espreitei pela fresta. Não vi ninguém, mas percebi que a iluminação interna estava acesa, e ela não deveria estar, já que o circuito elétrico daquele elevador estava desligado na caixa principal. Era uma luz amarelada, fraca, que parecia vir de uma lâmpada antiga. A cabine, pelo que consegui enxergar, estava limpa, sem caixas ou objetos, diferente do que eu lembrava na última vistoria. Decidi que precisava registrar aquilo. Peguei o celular e comecei a gravar enquanto forçava a porta com a chave de manutenção. O barulho metálico ecoou pelo corredor, aumentando minha própria ansiedade. Quando finalmente consegui abrir o suficiente para entrar, senti aquele mesmo ar frio de antes, mais intenso, como se estivesse entrando em um ambiente refrigerado. Mas não havia vento, não havia ventilação ligada. Dei um passo para dentro e senti o chão ligeiramente úmido, como se tivesse havido água ali recentemente. Olhei para cima, esperando ver infiltração, mas o teto estava seco.
Meu celular captava a imagem com dificuldade, e quando tentei aproximar a câmera de um canto mais escuro, a tela piscou e ficou completamente preta por alguns segundos. Quando voltou, não havia nada demais, ou pelo menos nada que eu conseguisse identificar. Resolvi sair antes que a porta se fechasse, mas no momento em que pisei de volta no corredor, ouvi o ruído dos cabos se movendo. O elevador estava descendo sozinho, sem que ninguém tivesse acionado o painel interno. Corri até a portaria para verificar no sistema, e lá estava registrado: chamada interna 02218, subsolo. O problema é que o subsolo onde aquele elevador chegava havia sido lacrado há mais de uma década, por reformas que nunca terminaram. No dia seguinte, pedi autorização para acessar o subsolo pela escada de serviço, que ainda existia. Fui informado de que era perigoso, cheio de entulho, e que a área estava interditada. Insisti, mas não consegui permissão. Então voltei naquela noite com minhas próprias chaves. O cheiro de poeira e ferrugem ficou mais forte à medida que descia. E quando cheguei ao último lance, percebi que a porta de ferro do subsolo estava apenas encostada. Ao empurrá-la, o som ecoou pelo espaço vazio. Lá dentro, a escuridão era quase total, e só a luz da lanterna revelava pedaços de móveis quebrados, equipamentos antigos e paredes com manchas que o tempo havia deixado. Caminhei devagar, seguindo os trilhos de metal no chão até chegar à porta de saída do elevador. Ela estava fechada por dentro, mas o detalhe que me fez parar foi o botão de chamada interno, limpo, sem fita e com a luz acesa. Aproximei a mão do botão hesitando. A luz vermelha pulsava lentamente, como se estivesse funcionando normalmente, mas não havia energia naquele elevador. Pelo menos não deveria haver. Antes mesmo de tocá-lo, ouvi o som característico das portas se destravando do outro lado. Um clique seco, seguido de um rangido grave. Recuo um passo e aponto a lanterna para as frestas, esperando ver o movimento das folhas de metal. As portas se abriram lentamente, revelando o interior da cabine. A mesma luz amarelada estava acesa lá dentro, mas agora parecia mais intensa, quase artificial demais para vir de uma lâmpada comum. Entrei, tentando manter a respiração controlada. O chão ainda estava úmido, só que dessa vez havia marcas, não pegadas bem definidas, mas áreas onde o pó tinha sido arrastado, como se algo tivesse sido puxado ou movido ali dentro. Olhei para o painel interno. Todos os botões estavam cobertos por uma camada fina de poeira, exceto um, o do térreo. Brilhava com uma luz fraca, mesmo com a chave de segurança ausente. Não pressionei, mas alguns segundos depois, o elevador começou a subir sozinho. O som dos cabos e polias ecoava como um ronco metálico pelo poço. Olhei para o display digital, mas ele não mostrava números. Só uma linha horizontal vermelha, piscando. Quando as portas se abriram novamente, não estava no térreo. O corredor à frente era familiar, mas parecia errado. A iluminação era mais fraca, as paredes estavam sem a pintura nova que eu lembrava e alguns equipamentos antigos estavam encostados, como se eu tivesse voltado no tempo para antes da reforma do hospital. Nenhuma voz, nenhum passo, nenhum ruído além do meu próprio. Saí devagar, sem afastar a mão da porta, como se precisasse voltar correndo. Enquanto avançava alguns metros, percebi que o painel do elevador atrás de mim havia se apagado completamente. Não havia mais luz interna, nem ruído mecânico. Só o vazio. Virei para voltar, mas as portas estavam fechadas, e no lugar do botão havia apenas um retângulo de metal liso, sem qualquer abertura para acionamento. Foi nesse instante que ouvi, mais ao fundo do corredor, o som de outro elevador sendo chamado. Um único ding metálico, seco, mas eu sabia que aquele era o único elevador dessa ala. Segui pelo corredor com o som daquele ding ainda ecoando na minha cabeça. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira que flutuavam na luz fraca dos poucos refletores. Não demorou para que eu percebesse algo inquietante. O caminho parecia mais longo do que deveria ser. Eu já conhecia aquele andar de cor, mas a porta dupla que levava ao saguão simplesmente não aparecia.
Era como se eu estivesse andando em um trecho que não existia no hospital real. O ding soou de novo, agora mais próximo, e veio acompanhado de um leve deslocamento de ar, como quando as portas de um elevador se abrem. Segui o som até encontrar uma porta de metal idêntica à do elevador desativado, mas sem fita, sem poeira, sem qualquer sinal de abandono. Ao me aproximar, percebi que ela já estava meio aberta, deixando escapar um filete de luz. Empurrei devagar, e a cabine diante de mim era a mesma de antes, mas com um detalhe diferente. No canto, havia uma cadeira de rodas antiga, com marcas de ferrugem e tecido rasgado. O chão estava seco agora, mas a sensação de ar frio continuava, cortando minha pele como lâmina. Entrei sem perceber, quase como se tivesse sido atraído, e mal coloquei o pé dentro, as portas se fecharam atrás de mim com um estrondo metálico que fez a cabine tremer. O painel, antes sem energia, acendeu com força, mas no lugar dos andares, só havia uma palavra piscando em vermelho: saída. A cabine começou a se mover para baixo com uma velocidade que eu não tinha visto antes. Meu estômago subiu, e eu me segurei nas paredes, tentando manter o equilíbrio. O movimento parou bruscamente. As portas se abriram, e o que vi me deixou imóvel. Era o mesmo corredor do hospital, com as mesmas paredes, a mesma iluminação, mas absolutamente vazio, sem móveis, sem equipamentos, como se o prédio tivesse sido abandonado há anos. Saí com cuidado, olhando para trás a cada passo, e foi aí que notei que a cabine não estava mais ali. Onde deveria haver um elevador, havia apenas uma parede lisa, sem marca alguma de que um dia existira. Senti o coração acelerar, e comecei a andar rápido seguindo o instinto. Depois de alguns metros, virei um corredor e encontrei a porta de incêndio. Ao abri-la, subi correndo as escadas até emergir no saguão iluminado. Exatamente como era, com funcionários e pacientes circulando, como se nada tivesse acontecido. Olhei para trás uma última vez. A porta de acesso ao corredor do elevador desativado estava fechada, com a fita preta sobre o botão, intacta. Nenhuma marca, nenhum sinal de que algo tivesse sido mexido. Mas naquela madrugada, não registrei mais nenhuma chamada no painel. E desde então, não passei mais por aquele corredor. Não por medo de algo acontecer de novo, mas por receio de que, se acontecer, talvez eu não consiga voltar. Se essa história te prendeu até o final, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Assim você não perde as próximas histórias e ainda ajuda esse trabalho a continuar. Passei pelo corredor vazio. Já era madrugada e o hospital estava silencioso de um jeito que incomodava. As luzes fluorescentes piscavam de vez em quando e o som dos meus passos ecoava pelas paredes. Eu tinha acabado de levar um prontuário até a recepção do setor e estava voltando para a sala de descanso. Não havia ninguém por ali, apenas a sensação estranha de que, mesmo sozinha, eu estava sendo observada. O ar parecia mais frio naquele pedaço do corredor, e eu apertava o passo sem perceber. Quando virei a esquina, vi uma enfermeira vindo na direção contrária. Ela andava rápido, com a prancheta contra o peito, e parecia não notar minha presença. Era uma mulher de estatura média, cabelo preso, uniforme impecável. Nosso olhar não chegou a se cruzar, mas vi claramente quando ela chegou ao final da parede. E simplesmente sumiu. Não virou para o outro corredor, não entrou em nenhuma porta. Ela desapareceu como se tivesse atravessado o concreto. Meu corpo inteiro congelou. Eu fiquei parada, encarando aquele ponto, tentando achar uma explicação lógica. Talvez houvesse uma porta disfarçada ou um acesso de serviço que eu nunca tinha notado. Caminhei até lá, passei a mão pela parede. Nada. Era lisa, fria e sólida. Atrás dela, segundo a planta do hospital que eu conhecia, havia apenas a sala de máquinas trancada e sem nenhuma passagem para funcionários comuns.
Tentei afastar o que tinha visto, mas o desconforto me acompanhou pelo resto do plantão. A cada ruído distante, eu olhava para trás, esperando vê-la novamente. E já que você está acompanhando essa história, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem gosta de histórias que arrepiam. Assim você não perde os próximos casos que eu tenho para contar. Na noite seguinte, voltei a passar pelo mesmo corredor. Confesso que hesitei antes de entrar nele, mas o trabalho não me dava opção. O frio no ar estava lá outra vez, e agora parecia mais intenso. As lâmpadas faziam um zumbido baixo, e o hospital, mesmo cheio de pacientes, estava absurdamente silencioso naquele trecho. Ao me aproximar do ponto onde a enfermeira havia sumido, ouvi um som abafado, como se algo pesado arrastasse do outro lado da parede. Meu estômago se revirou. Respirei fundo e encostei o ouvido na parede. O som era irregular, como se alguém estivesse mexendo em algo com esforço. Não parecia vento, não era nenhum tipo de encanamento que eu conhecesse. Fiquei imóvel, tentando decifrar o que era, até que de repente cessou por completo. O silêncio que veio depois foi pior, porque me deu a estranha sensação de que o que quer que estivesse ali havia percebido minha presença. Afastei a mão e dei 2 passos para trás, olhando em volta, esperando ver alguém surgindo de repente no corredor, mas não havia ninguém. No resto da madrugada, evitei passar novamente por aquele ponto. Usei outro caminho, mesmo que fosse mais longo, só para não cruzar aquele trecho. Porém, o hospital tem seus próprios caprichos, e às vezes você não consegue fugir das rotas que ele impõe. Alguns dias depois, precisei atravessar aquele corredor de novo. Estava tudo aparentemente normal, até que notei uma marca diferente na pintura da parede. Era como se algo tivesse raspado ali, deixando uma linha irregular, quase imperceptível, descendo até perto do rodapé. A curiosidade venceu o medo, e eu me abaixei para olhar melhor. A linha não era apenas um risco, eram arranhões, vários, como se unhas tivessem raspado o concreto com força. Passei a ponta dos dedos por cima e senti a superfície áspera. Foi nesse momento que percebi outra coisa. O concreto estava mais frio ali do que em qualquer outro ponto do corredor. Não sei se era impressão minha, mas parecia que o frio vinha de dentro da parede. Voltei para a sala de descanso tentando processar tudo. Lá dentro, um colega do turno noturno notou que eu estava pálida e perguntou se estava tudo bem. Pensei em contar, mas engoli a história. O que eu diria? Vi uma enfermeira sumir numa parede e agora acho que tem alguém arranhando o concreto por dentro? Soaria ridículo. Mesmo assim, a imagem da mulher desaparecendo e aqueles arranhões não saíam da minha cabeça. Na madrugada seguinte, decidi fazer um teste. Levei comigo o celular, com a câmera ligada, e fui até o corredor. Mantive o foco fixo no ponto onde ela tinha sumido, esperando. Fiquei ali, parada, a câmera do celular apontada para a parede, esperando qualquer movimento, qualquer sinal que explicasse o que tinha visto. Minutos se arrastaram lentamente. O silêncio só era interrompido pelo zumbido distante dos aparelhos do hospital. Foi quando notei uma leve oscilação na imagem da tela, como se algo estivesse passando rapidamente pelo campo de visão. Mas quando tentei mover a câmera para focar, tudo se perdeu, como se a câmera tivesse travado. O frio no corredor aumentou de repente, me fazendo arrepiar da cabeça aos pés. Tentei desligar o celular, mas a tela ficou congelada naquele ponto da parede, mostrando só uma mancha cinza e escura, como uma sombra indistinta. Com as mãos tremendo, fechei o aparelho e guardei no bolso, tentando convencer a mim mesma de que aquilo era só um problema técnico. Voltei para a sala de descanso, mas o peso daquela experiência me acompanhava. O silêncio ao redor parecia denso demais, quase opressor. Passei o restante do plantão com os olhos fixos na porta, esperando não precisar voltar por aquele corredor antes do fim do turno. Na manhã seguinte, uma voz me chamou pelo rádio, e um colega disse que a equipe de manutenção tinha descoberto uma falha nas câmeras daquele setor, que apagava alguns minutos de gravação sem explicação.
Eles estavam tentando resolver, mas nada fazia sentido. Apesar de tudo, a sensação de que algo não estava certo no hospital só aumentava. As luzes que piscavam, os sons que ninguém mais ouvia, a enfermeira que desapareceu na parede. Eu tentava me apegar à lógica, mas a mente começa a encontrar brechas quando o medo aperta. Se você está gostando dessa história, já deixa seu like e compartilha com os amigos para que ninguém fique sozinho nessas horas. E claro, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos que vou trazer para vocês. Durante as semanas seguintes, evitei passar por aquele corredor, mas a rotina do hospital fazia com que eu tivesse que cruzá-lo eventualmente. Sempre sentia o mesmo frio e um peso estranho no peito. Uma noite, ao voltar do banheiro, vi uma porta que antes não estava aberta. Era a da sala de máquinas e estava entreaberta, deixando escapar um brilho fraco e esverdeado. Me aproximei devagar, os olhos fixos naquela porta que parecia não existir antes. Quando estendi a mão para empurrá-la, ouvi passos atrás de mim. Me virei rápido, mas não havia ninguém. O corredor continuava vazio, mas a sensação de estar sendo observada se tornou insuportável. Suspirei e afastei o pensamento, convencida de que estava cansada demais para continuar imaginando coisas. Empurrei a porta com cuidado e um cheiro forte de umidade e metal velho tomou conta do ar. Dentro, nada além de máquinas antigas, cabos e uma parede oposta coberta por painéis e botões. Lembrei dos arranhões na parede, da marca onde a enfermeira desapareceu e por um instante o medo voltou a apertar. Mas não havia nada ali que explicasse algo estranho. Só o som baixo das máquinas trabalhando, constante e monótono, como um coração mecânico batendo. Nos dias que se seguiram, a sensação de estranhamento foi diminuindo lentamente. O hospital voltou ao seu ritmo normal, cheio de pessoas, vozes e barulhos que quebravam o silêncio daquele corredor que antes parecia tão pesado. Nunca mais vi aquela enfermeira, nem ouvi sons vindos da parede. Com o tempo, a memória do que aconteceu ali foi se tornando uma lembrança desconfortável, mas distante. Uma daquelas histórias que guardamos só para nós, como um segredo que nunca precisa ser explicado. Às vezes, no silêncio da madrugada, quando o hospital já está quase vazio, eu passo novamente pelo corredor. O frio e o peso desapareceram, e tudo parece sólido, normal, como sempre deveria ser. Talvez tenha sido apenas um reflexo, um erro do cansaço ou da mente querendo pregar peças. Ou talvez, só talvez, exista algo ali, muito além do que conseguimos entender, mas que decidiu não mais se mostrar. O importante é que eu aprendi a seguir em frente, focada no que é real, no que podemos tocar e sentir, sem deixar o medo tomar conta. Porque no fim, o mundo tem mistérios que nem sempre precisam de respostas, e a nossa força está justamente em continuar andando, mesmo quando a escuridão insiste em tentar nos parar. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, você ajuda a manter vivo esse espaço de relatos que nos fazem pensar e sentir, sem exageros, só com a atenção verdadeira que o cotidiano pode guardar. Até a próxima! Não sei bem porquê, mas naquela noite senti um aperto no peito quando precisei voltar ao hospital onde trabalho. Era uma madrugada fria e silenciosa, o tipo de silêncio que pesa e quase gruda na pele. Eu tinha esquecido um documento importante na sala de reuniões, então não tive escolha senão voltar para buscar. O hospital estava vazio, quase um prédio fantasma. Só o som da minha respiração e o eco dos meus passos preenchiam os corredores. Segui pelo caminho mais curto, passando pelos corredores escuros, as luzes de emergência piscando de vez em quando. Quando cheguei perto da escada de emergência, ouvi passos apressados, um som estranho para aquele horário.
A sensação de frio subiu pela espinha, mas pensei que pudesse ser algum funcionário que também estava no prédio. Quando cheguei à porta da escada, tentei girar a maçaneta, só para confirmar que estava trancada como de costume. Estava mesmo. Não dava para abrir. O barulho dos passos continuava, batendo ritmado na escada do outro lado daquela porta trancada, como se alguém descesse correndo, mas sem que eu pudesse ver ou encontrar uma saída. A sensação de estar sendo observado cresceu rápido. Parei, o coração disparando, e me forcei a escutar com atenção. Foi aí que decidi. Melhor ligar para a segurança, pedir ajuda, não tentar abrir a porta. Antes de continuar, se você está gostando até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos que curtem histórias assustadoras e reais. Isso ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Segurei o celular, pronto para ligar, mas o sinal dentro do hospital estava péssimo. Nem dava para fazer uma chamada. Respirei fundo, pensando no que fazer. Enquanto isso, os passos cessaram abruptamente e um silêncio pesado tomou o lugar do som. Quase podia ouvir meu próprio batimento acelerado, cada suspiro ecoando. Resolvi voltar devagar pelo corredor para a entrada principal, quando ouvi algo que me congelou. Uma porta batendo lá longe, no fim do corredor, seguido de um som que parecia um sussurro abafado. Só que não exatamente um sussurro, era como um arrastar de algo no chão. Meus olhos buscavam alguma coisa na penumbra, mas não havia ninguém visível. Voltei devagar, cada passo calculado para não fazer barulho. Mas o peso daquilo que eu não podia ver parecia me acompanhar. O hospital, que durante o dia é um lugar de pressa e vida, agora era só um cenário gelado, silencioso, quebrado por sons que pareciam não ter explicação. Minha respiração saiu mais pesada e a adrenalina começava a se misturar com um cansaço que fazia minhas pernas quase tremerem. Naquele momento, tentei pensar racionalmente. Podia ser algum paciente noturno, um funcionário trabalhando em algum turno especial, ou até o vento batendo numa janela mal fechada. Mas o barulho vindo da escada de emergência trancada não fazia sentido. Era impossível alguém estar ali, do outro lado, e ainda assim fazer tanto barulho sem que eu pudesse abrir a porta. Segui o corredor lentamente, atento a cada detalhe. As luzes fluorescentes acima de mim piscavam, num ritmo irregular que parecia um alerta silencioso. As paredes, brancas e lisas, refletiam o pouco da luz e criavam sombras que dançavam com meu movimento. O silêncio parecia apertar o ar, deixando a sensação de que algo estava errado, mesmo que tudo ali estivesse vazio. Quando cheguei perto do fim do corredor, reparei numa pequena mancha escura no chão, perto da porta da sala de exames. Uma mancha que não tinha notado antes. Me agachei para olhar melhor e percebi que era uma gota, depois outra e outra, formando um pequeno rastro que seguia para a porta da sala de limpeza. Meu coração acelerou de novo, mas o raciocínio me disse para investigar. Poderia ser algum líquido derramado, uma gota de água ou algo do tipo. Ao abrir a porta da sala de limpeza, um cheiro estranho me atingiu. Algo metálico e úmido, meio ferro velho. A luz dentro era fraca, só uma lâmpada acesa no teto. Lá dentro, o chão estava molhado e escorregadio. Sentei o documento que eu tinha esquecido numa bancada e, ao olhar para o chão, vi que as gotas paravam ali, sem seguir para mais lugar algum. A sensação de estar sendo observado voltou com força. Um frio percorreu minhas costas e pensei em sair dali o mais rápido possível, mas ainda precisava do documento, então tentei me concentrar no que estava fazendo. Foi quando ouvi claramente um barulho vindo da escada de emergência. Um som pesado, como algo grande arrastando pela parede, acompanhado por um rangido metálico que me fez congelar no lugar. Virei para a porta da sala de limpeza e percebi que a maçaneta da porta da escada, do lado de dentro, começava a se mover levemente, como se alguém estivesse tentando abrir.
Por mais que a razão me dissesse que aquilo não fazia sentido, meu corpo reagiu sozinho. Corri até a porta, tentei empurrar para trancá-la, mas antes que conseguisse, a maçaneta girou devagar e um espaço estreito se abriu. A escuridão do corredor da escada parecia mais densa, uma sombra que me encarava sem se revelar. Segurei a porta com toda a força, sentindo a madeira tremer nas minhas mãos, enquanto o espaço entre a porta e a parede parecia engolir a pouca luz que vinha da sala. A respiração pesada que eu ouvia do outro lado era irregular, como se quem estivesse ali estivesse ofegante, cansado, mas não havia nenhum som que pudesse identificar como humano de fato. O silêncio voltou por um instante, só para ser quebrado por um estalo seco, como se algo tivesse batido contra a parede do corredor da escada. Meu coração parecia querer sair do peito, e a adrenalina gritava para que eu saísse correndo dali. Mas a curiosidade e o compromisso com o que tinha esquecido me mantiveram ali, travado naquele momento. Tentei empurrar a porta para fechar totalmente, mas algo pesado a segurava do outro lado, impedindo que eu a fechasse. O cheiro que veio naquele instante era forte, um cheiro de ferro velho misturado com umidade, aquele aroma que só ambientes velhos e pouco ventilados têm. Puxei o celular para tentar ligar para alguém, a segurança ou até um colega, mas a tela mostrou sem sinal. Meu peito apertou ainda mais. Não havia ninguém para ajudar, e eu estava sozinho, preso naquele hospital estranho que já parecia ter outra vida à noite. De repente, um som abafado como um suspiro escapou da porta. Algo que não podia ser chamado de voz, mas que parecia um ar pesado tentando se libertar. Eu pisquei, e quando abri os olhos de novo, a porta da escada estava imóvel. Nada se mexia e o silêncio voltou pesado como uma névoa. Respirei fundo e tentei racionalizar tudo aquilo. Talvez algum equipamento velho estivesse soltando aquele som, ou o vento teria conseguido entrar por alguma fresta. Mas a sensação ruim insistia em permanecer grudada na minha pele. Foi quando ouvi um barulho diferente vindo do corredor principal, passos lentos, firmes, próximos. O hospital estava vazio, só eu ali, e ainda assim, aqueles passos se aproximavam sem que eu pudesse ver nada no corredor iluminado pela luz amarela das lâmpadas. Queria correr, fugir para a saída, mas algo me impediu. Parecia que naquela noite o hospital estava vivo de um jeito que eu nunca tinha percebido. Naquele instante, decidi que não podia ficar ali parado esperando o inesperado acontecer. Juntei toda a coragem que tinha. Segurei firme o documento que precisava e caminhei com passos rápidos, mas controlados, em direção à saída. Os passos no corredor continuavam, ecoando atrás de mim, mas sem nunca se aproximar de verdade, como se acompanhassem minha fuga sem nunca me alcançar. Chegando à porta principal, empurrei-a com força e senti o ar fresco da madrugada bater no meu rosto como um alívio imediato. Olhei para trás uma última vez, para aquele prédio silencioso, com suas janelas apagadas e corredores vazios. E pensei que talvez fosse melhor não tentar entender o que aconteceu. Às vezes, não faz sentido explicar tudo. E é melhor deixar o silêncio guardar seus segredos. Desde aquela noite, evito passar perto da escada de emergência e nunca mais esqueci meu documento no hospital. Às vezes, quando estou sozinho lá, ainda ouço os passos que nunca encontrei e um arrepio percorre minha espinha. Mas aprendi a seguir em frente, sabendo que algumas portas fechadas deveriam permanecer assim.